Imagine se tudo o que aprendemos sobre a origem da civilização estivesse errado, e se desde os primórdios da humanidade, professores de outro mundo tivessem nos guiado, nos ensinado a criar tecnologia, construir monumentos e até manipular metais? Diversas culturas antigas afirmam que não estávamos sozinhos, mas isso seria apenas mito, ou há algo mais profundo escondido na história. Desde os primórdios da civilização, os humanos buscaram conhecimento, mas de onde vieram os primeiros ensinamentos? Em diferentes partes do mundo, povos antigos relataram que não aprenderam sozinhos, mas foram instruídos por seres vindos dos céus. Na Grécia, Aristóteles, considerado um dos maiores pensadores da humanidade, falava sobre um guia espiritual que o inspirava. Esse conceito de mentores não humanos também aparece na China, onde o lendário Imperador Amarelo teria recebido sabedoria de entidades celestiais. Já os sumérios, há mais de 6.000 anos, acreditavam que os Anunnaki desceram dos céus para compartilhar com eles conhecimentos avançados sobre agricultura, escrita e astronomia. Esses relatos são apenas mitos ou há algo mais? Se fossem apenas lendas, por que tantas culturas diferentes ao redor do mundo compartilham histórias tão semelhantes? A questão permanece: será que a humanidade teve realmente mestres de outro mundo guiando seus primeiros passos? E se isso aconteceu, qual teria sido o verdadeiro propósito desses ensinamentos? A civilização suméria, uma das primeiras a surgir na história, atribui seus conhecimentos a seres chamados Anunnaki. Segundo seus registros, esses visitantes ensinaram agricultura, escrita e até engenharia. Enlil, um dos deuses sumérios, teria mostrado aos humanos como cultivar e desenvolver tecnologia. Além disso, os sumérios acreditavam que os Anunnaki tinham uma missão específica: instruir a humanidade em artes e ciências que ajudariam a criar as bases da civilização. Para eles não havia dúvida de que esses seres vieram dos céus. Na China, a lenda do Imperador Amarelo revela que ele trouxe avanços em escrita, astronomia e arquitetura. Mas, segundo os mitos, ele não era apenas um governante. Ele teria deixado a Terra em um dragão que subiu aos céus. Poderia esse dragão ser algo que hoje chamamos de nave espacial? Segundo as tradições chinesas, o Imperador Amarelo não apenas transmitiu conhecimento, mas também alterou profundamente a estrutura da sociedade, fornecendo uma nova forma de organização e governança. Um dos avanços mais impressionantes da humanidade foi a metalurgia. Curiosamente, em diferentes partes do mundo, o conhecimento para fundir metais surgiu ao mesmo tempo. Os gregos acreditavam que seres conhecidos como telquines ensinaram a arte da metalurgia. Já os egípcios tinham os deuses Ptah e Khnum, e os celtas acreditavam na influência dos Tuatha Dé Danann, que chegaram à Irlanda em nuvens vindas do céu. Em diferentes mitologias, esses mestres metalúrgicos não eram apenas artesãos talentosos, mas sim figuras divinas ou semidivinas com habilidades extraordinárias. Os telquines eram descritos como parte humanos e parte peixes, e os gregos acreditavam que eles foram responsáveis por criar armas lendárias como o tridente de Poseidon. O mesmo padrão se repete na cultura egípcia e japonesa, onde figuras mitológicas são creditadas como responsáveis pelo ensino da metalurgia e fabricação de armas. Essas semelhanças entre civilizações tão distantes geograficamente sugerem que esse conhecimento pode ter uma origem comum ou até mesmo um mesmo grupo de professores desconhecidos. Em registros arqueológicos, a transição da Idade da Pedra para a Idade dos Metais foi extremamente rápida, algo que intriga estudiosos até hoje. Seria essa revolução tecnológica apenas fruto da experimentação humana ou houve uma intervenção externa para acelerar esse processo? Em 2015, arqueólogos descobriram um navio naufragado perto da Sicília há 2.600 anos contendo 39 lingotes de um metal misterioso nunca visto antes. A composição incluía cobre, ferro, níquel, chumbo e zinco, sendo que a manipulação do zinco não deveria ter sido possível há 2.600 anos. A análise revelou que esse metal é muito parecido com o famoso oricalco, que era mencionado por Platão como sendo usado na lendária cidade de Atlântida.
Mas o mais intrigante é que esse metal não deveria existir naquela época. Como essa liga avançada foi criada há milhares de anos, muito antes do conhecimento humano sobre metalurgia avançada? Platão descreve o templo de Poseidon coberto com esse metal brilhante, mas até recentemente pensava-se que isso era apenas um mito. A descoberta dos lingotes no fundo do mar sugere que Atlântida pode ter sido mais do que uma lenda. Outro ponto de destaque está na evolução humana. Cerca de 50 mil anos atrás, houve uma mudança drástica na capacidade cognitiva da humanidade. De repente surgiram arte, linguagem complexa e avanços tecnológicos. Antropólogos acreditam que essa transformação foi rápida demais para ser explicada apenas pela evolução natural. Alguns sugerem que esse salto foi impulsionado por uma interferência externa, talvez vinda de seres que queriam acelerar nosso desenvolvimento. Na década de 1940, um grupo de pergaminhos conhecidos como os manuscritos do Mar Morto foi descoberto. Eles são a versão mais antiga da Bíblia descoberta até hoje. Entre os textos, há relatos de um homem chamado Enoque, que foi levado aos céus por anjos chamados vigilantes. Enoque descreve essas entidades ensinando astronomia, engenharia e até matemática avançada. Troque a palavra anjos por seres extraterrestres e a história ganha um novo significado. Além disso, existem relatos modernos sobre o contato com seres misteriosos. O caso do OVNI de Kingman, em 1953, é um exemplo. Segundo testemunhas, um disco voador teria caído no deserto do Arizona e entre os destroços um ser foi encontrado vivo. Esse ser, conhecido como J-Rod, teria trabalhado junto a cientistas em engenharia reversa, ajudando a desenvolver tecnologias militares avançadas como o sistema Stealth. Muitos ufólogos acreditam que não apenas temos sido observados, mas que a interação direta entre extraterrestres e humanos continua ocorrendo, talvez com um propósito específico de guiar a evolução tecnológica e intelectual da humanidade. Se conectarmos todos esses pontos, os relatos de culturas antigas, as evidências físicas e os avanços tecnológicos que parecem ter surgido do nada, podemos realmente dizer que fomos guiados? Se há milhares de anos esses professores nos ajudaram a evoluir, será que eles ainda estão entre nós? Vamos especular um pouco. Se tudo isso é real, poderia ter acontecido assim. Seres avançados encontram um planeta cheio de vida e com uma espécie mais evoluída parecida com macacos. Essa espécie é alterada geneticamente e recebe conhecimento para criar tecnologia e se desenvolver para no futuro virar uma espécie parecida com eles e que se espalhe pelo espaço compartilhando conhecimento e vida. O que eles querem é que sejamos igual a eles. Será? Talvez, em um futuro próximo, nos tornemos os próprios professores das estrelas, mas até lá, cabe a nós investigar e questionar: nossa história foi escrita apenas por nós ou tivemos ajuda de algo muito maior? Vou deixar 2 vídeos do canal para você assistir quando puder. Obrigado!